3, 2, 1, vamos lá. Olá pessoal, estamos hoje aqui com a doutora Lúcia Eifer, especialista na área da saúde. Vou apresentar ela, vou deixar que ela fale, e a Kátia, né? Oi pessoal, tudo bem? Ela me deixou falar hoje. e ela vai se apresentar agora, a doutora Lúcia vai falar um pouco mais sobre essa área de atuação dela. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, boa noite Fernando, obrigada pelo convite, boa noite a Kátia, também um prazer te conhecer, não conhecia, né? Todo meu prazer, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Santa Cruz Mil Graus. Muito obrigada. Conta pra gente, Lúcia. Então, eu sou formada em Direito, né, há mais de 10 anos pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc, né? Venho atuando nas áreas de direito de família, direito civil, né, e também áreas trabalhistas, que eu tenho um escritório com uma colega minha, né, na Galeria Fará. Certo. E a gente então atua. Qual é o nome do escritório? É a Reicher e Eifer Advogados. Reicher e Eifer Advogados. É, a galeria ali. Então, há 3 anos atrás eu me interessei mais pelo direito de família, né? E aí, assim, por ter contato com clientes, né, clientes também, amigas, né, eu também tive um caso pessoal, né, no passado, sobre transtornos, né, e a gente está no setembro amarelo, né, então pensei, por que não falar sobre isso também, né, então comecei a estudar, me aprofundar mais, né, nesse transtorno, que é o transtorno de personalidade narcisista, né, eu acho que é um assunto que está muito em alta, né, a gente vê, né, na internet, muitas pessoas estão tendo conhecimento. Eu acho que é um assunto, Fernando, que na verdade sempre existiu, né? Sim. Eu ia comentar isso, sempre houve, mas não tinha essa nomenclatura, né? Ninguém falava sobre isso. Né? Ninguém falava sobre isso, né? Uma porque tempo atrás tinha-se a cultura, né, de que a mulher, então, ela tinha um casamento, né? Ela tinha um casamento e ela não podia, assim, se divorciar, né? Uma porque ela era dependente financeiramente do marido, Recatada do lar. Recatada do lar. Outra questão também era, imagina uma mulher divorciada, né? Então ela passava por todos os abusos. Sim. Praticamente ela não tinha uma vida, né? Mas socialmente a gente sabe, né? Se fôssemos falar aqui sobre esse transtorno, né? A gente vai ver, Fernando, que a pessoa que tem esse transtorno, ele é uma pessoa muito bondosa aos olhos da sociedade, entendeu? Então, tempo atrás não se via isso. A questão era dentro de casa. Quem sofreu os abusos era a pessoa dentro de casa, né? Não é uso físico. Não é físico. Mental. Exatamente. Então, a pessoa acabava não tendo mais a vida, mas socialmente era um bom marido, né? Provedor, um bom pai, né? Mas com o advento, né, da mulher, do empoderamento feminino, né? Veio essa questão que a mulher não precisa mais se submeter a isso, né? Então, houve-se muitos estudos, né, sobre isso, né? Então, chegamos à nomenclatura do narcisismo. Uma coisa assim, que tem que ficar bem claro, que o narcisismo é diferente da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Eu não sou formada em psicologia, tá? Eu não sou psiquiatra, não sou psicoterapeuta. Todo o meu conhecimento, né, acerca do que eu vivenciei e de clientes meus, né, de muito estudo também. Então, uma coisa que a gente tem que ficar bem claro é que o narcisismo não tem nada a ver com o transtorno de personalidade narcisista, tá? É um transtorno e um narcisista. O narcisista é aquela pessoa, ainda vai de volta lá sobre da história do narcisista. Acho que todo mundo conhece, né? Uhum. Que o Narciso, então, ele era muito glorioso, ele se amava, né? Se olhava no espelho, tanto que um dia ele se afogou na sua própria imagem, né? Essa é a história do narcisismo, né? Agora, o transtorno a pessoa que é narcisista, todos nós temos um pouquinho de narcisismo, né? A gente é um pouco egoísta, né? A gente pensa um pouco em nós, né? Só que a pessoa que tem o transtorno, ela é uma pessoa que toda a questão dela é voltada para si. Então é tudo assim, tirar vantagem das pessoas, né? Uma pessoa, ela vai se envolver, ela vai casar. Porque aos olhos da sociedade, ela tem que ser uma pessoa bem-sucedida, o casamento. Ilibada. Exatamente, ilibada, né? Isso vai trazer para ela, né, socialmente vai trazer para ela, assim, Uma satisfação. um benefício social, exatamente. Ela vai estar dentro do modelo que O escopo que a sociedade põe para dizer que é uma pessoa legal. A Escara Gente Fina é um exemplo de família. Exatamente, né? E para começar assim... Eu só queria deixar uma coisa Claro. que eu sempre
narcisista não é só homem, não é só mulher. Sim, sim. Tem os dois sexos, tá? Sim, Tem os dois lados. sim, tem os dois lados, né? Tem a mulher, né? E eu costumo dizer assim, claro, que tem muito mais homens narcisistas do que mulheres, né? E eu acho assim que o sofrimento para o homem é ainda maior, sabe? Porque o homem, ele já tem essa questão dele não falar sobre os sentimentos, né? É cultural. Sim. Então o homem, eu acho que ele até sofre mais, né? Porque essa questão cultural, mostrar né? vulnerabilidade. Exato. E a mulher, ela já tem. dificuldade. E a mulher já tem uma, né? Ela já consegue seduzir mais. A emoção é melhor expressada, né? Exatamente, exatamente. Então, como a gente vai identificar, né? Aqui é uma dica, assim, ó, a gente não pode perder, a gente não tá aqui para dizer assim, todo mundo é narcisista, tá? A gente não vai vir aqui generalizar. É diferente de amor próprio, né, Lúcia? É diferente de amor próprio, exatamente. Não vamos generalizar, tá? Segundo os estudos, né, é 1% a 2% da população que é uma pessoa com transtorno, né? Como eu falei, a diferença do transtorno e do narcisista, né? O narcisista é uma pessoa que só se importa com ele não tem empatia por ninguém, né? Existe alguém mais exato bonito do que eu. Exato, mas ele não prejudica ninguém, o narcisista, tá? Ele não prejudica ninguém. Ele fica na dele, ele não se relaciona. Eu não preciso de ninguém, eu me basto. Deus no céu e eu na terra. Eu na terra. Perfeito. Né? É uma pessoa inteligente, eu quero. É uma pessoa inteligente, mas ele é ele por ele. Agora, a pessoa que tem um transtorno, né, ela vai querer sempre prejudicar. Então, como é que começa? Quais os sinais iniciais? Né? Tu conhece uma pessoa, né, um cara, e o cara vem inicialmente como um príncipe encantado. Mas como ele consegue, a gente fala vítima, né? A gente fala vítima porque ele sabe o que ele está fazendo. A mulher quando se envolve, o homem quando se envolve, ele não sabe. Ele simplesmente vê aquela pessoa encantadora, porque eles são muito encantadores, charmosos. Mas eles querem uma pessoa bonita, charmosa, inteligente, que também seja um conceito na sociedade. Exatamente, né? exatamente. Ali ele quer tirar alguma coisa, né? O que essa pessoa tem que ela pode me proporcionar? É beleza? Né? É status? É dinheiro? Nome de família. Nome de família, exatamente. Então, ele vai começar, ele vai conhecer a pessoa, ele vai analisar a pessoa, né? O que essa mulher, eu tô falando no sexo masculino, né? Mas deixando claro que tem mulheres. Vale pros dois. Vale pros dois, exatamente. Então, ele vai analisar, né? O que essa pessoa tem para me oferecer? Aí, então, ele busca informações sobre ela, né? Aí, ele vai se aproximar dela, ele diz tudo que ela... eu gosto de tudo que tu gosta. Aí, o que acontece? Elas assim, meu Deus, né? São mulheres, não é mulheres frágeis, entendeu? Né? São mulheres assim que quando elas se dão conta, como cair nisso? Se eu sou uma pessoa tão inteligente, tão forte. Tá, mas voltando. Então, ele chega bombardeando ela, dizendo tudo que ela gosta, porque ele já estudou ela, né? Então, ele bombardeia ela de amor, ela tá naquele bombardeio, né? As fases do relacionamento. É o love bomb. O love bomb. É um bombardeio, tudo é maravilhoso, né? E aí começa, depois desse bombardeio de amor, que ele já pegou a pessoa, meu Deus, encontrei o príncipe encantado. E é bem assim, viu? Encontrei o príncipe, ou a princesa. Meu Deus, que mulher, que homem. Tô realizado. Tô realizado. O homem fala isso. E ele fala assim, nossa, você é a mulher, você é o homem perfeito, né? Eu nunca conheci ninguém igual. Ele dá essa ideia para ela. E ela compra a ideia. E ela se apega. Ou ela dá essa ideia para ele, ao contrário também. Exato. E ele quer viver tudo muito intenso, porque ele sabe que aquilo vai terminar. Que aquilo em algum momento vai terminar. Né? Sim, é programado já. Já tudo programado. E aí, quando ele já está mais entediado, já viu que ele pegou, não tem muito tempo ali para... Não existe um tempo definido para as fases. Porque daí ele percebe assim, olha, ela está apaixonada por mim. Aí começa a desvalorização, sabe? O que é desvalorização? Já vai dizer assim, ai, amor, você deu uma engordadinha, né? Ai, era tão bom antes do jeito que tu era. Ou, eu não gostei da tua roupa. Vai sair com essa roupa? Exato. Mas jeito? é tudo muito sutil, tá? Não é nada muito agressivo. No começo é o... E aí a pessoa vai se... não é realmente... Você sente culpado. Mas aí a vítima pensa assim, pô, realmente, ele não tá gostando da minha roupa, eu vou mudar. E ela vai mudando, porque ela quer agradar ele, porque ela já está sentindo falta do bombardeio, né? Ele já viciou ela. Aí depois dessa desvalorização, já começa o descarte. Ele já está caçando outras.
Ele nunca tem uma, ele sempre tem mais, né? Eles vivem na internet, né? Então ele passa para o descarte. Chega um momento que ele diz assim, ó, tô indo embora, eu não te amo mais. E a mulher fica, né? Apavorada. Ela fica assim, em frangalhos, né? Como aquele todo amor, né? Cadê a pessoa, sabe? A gente se ajoelha, chora. Chora, exatamente. E aí vem essa questão, né? Muitas coisas acontecem, né? Muitos não suportam, né? Ou muitos se humilham, muitas vítimas se humilham, vão atrás, né? Imploram para voltar. E ele se sente um Deus, né? Sabe o que eu tenho acompanhado, assim, de algumas coisas que eu leio por aí, que eu vejo de pessoas conhecidas. Depois que a pessoa faz 30 anos e 40 anos, fica mais difícil tu conhecer ou namorar alguém, porque tu já tá com uma idade. Não que nós não estejamos plenas e absolutas, né, bonitas, que estamos no game, mas eu vejo assim que tem tanta mulher, isso eu tenho uma grande amiga que passou por isso, que ela conheceu um cara pela internet, uma pessoa bem sucedida de Porto Alegre, que ela não sabia que o cara tinha transtornos psiquiátricos, não era nem psicológico, era psiquiátrico, que ela, para tirar o cara de dentro da casa dela, teve que contar com a ajuda da força policial, literalmente. Ela teve que entrar na justiça para tirar o cara de dentro da própria casa dela, onde ele se aboletou. E ela vivia um relacionamento tóxico e abusivo, só que ela não se dava conta. E foi triste. Tanto é que essa pessoa, assim, ó, sofreu. Eu disse, mas também, fulana, ao conhecer alguém pela internet, que é um grande perigo, pode ser uma loteria, mas um grande perigo também, é complicado. E aí as pessoas entram nesse desespero de querer ser feliz, de dar certo com alguém, porque não quer mais ficar sozinha. Tá chegando a idade, tu vê, eu vou ficar na velhice sozinha e tal. E acaba, eu acho que a internet tem muito a ver com isso, e a internet também facilita muito esse tipo de situação, porque na internet todo mundo é cheiroso, lindo, rico, inteligente, bem sucedido e tudo funciona. Mas vai pro mundo real para te ver quem é quem. Aí a realidade pega e a pessoa... Mas é aí que essa pessoa com transtorno oferece uma coisa totalmente fantasiosa. Voltando para o negócio... A pessoa que tem isso em casa vai identificar com a conversa aqui, porque a Lúcia está passando informação. Exatamente. É um negócio muito grave isso. E uma coisa que a gente tem que ter consciência, Fernando, é que existe, assim, uma coisa é o abuso, tá? Tem relacionamentos, tem casamentos que tem abuso, né? Sim, abuso. Exatamente. Que acontece, a gente vê todo dia. Exatamente. E ali vai poder se resolver com uma terapia, tá? Pode procurar um psicólogo, uma terapia de casal, vamos conversar, né? Vamos dizer assim, como podemos melhorar? A gente não está se entendendo, quem sabe tu melhora aqui, melhora aqui, né? Mas com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, não tem terapia, né? Ele até aceita a terapia quando ele não quer terminar o relacionamento, tá? Mas ele não quer terminar o relacionamento, mas ele tá traindo, né? Ele tá fazendo coisas, né? Ele tá desrespeitando, ele tá humilhando, mas ele não quer terminar o relacionamento. Então ele até aceita ir à terapia. Ele vai uma vez lá e desiste. E eu sempre digo assim, isso eu comecei eu quero atuar muito nessa área, Fernando, que o divórcio assistido, né? Que eu tenho uma página no Instagram, né? Onde eu falo que o divórcio assistido, ele vem assim, para a gente trabalhar numa questão assim de advocacia colaborativa, né? Porque o que eu quero dizer, né? Que existe abuso e o abuso de personalidade narcisista. Tem como solucionar, né? Não quer dizer que eu sou a favor do divórcio, eu não sou a favor. De repente, assim, se a gente pode sentar aqui, né? O casal tá à beira do divórcio, a gente pode sentar e conversar, né? E daqui a pouco entrar num consenso de que o melhor seria fazer uma terapia, entendeu? Para tentar ajustar, exatamente. E a advocacia serve para isso, uma consultoria jurídica, né? Vamos lá. Então, a equipe multidisciplinar, né, que eu quero atuar, né? É uma atividade colaborativa, né? Onde o casal está em crise, está pensando em se separar. A gente vai trazer, né, o advogado, né, que ele vai tratar das questões jurídicas, dos direitos, onde envolve guarda de menor, mas também a gente vai trazer o psicólogo,
né? A gente vai trazer um consultor financeiro, quando envolve questões de divisão de patrimônio, né? Só que com o narcisista não tem como chegar para mim um casal e eu identificar os traços, né, de personalidade narcisista e dizer assim, não, vamos fazer uma terapia. Não tem, não vai dar certo. A melhor solução é a separação, entendeu? É o divórcio. Tem que se divorciar aí. Não adianta a gente fechar os olhos, a sociedade está muito assim, fechar os olhos. Eu vejo colegas meus atuando, né? Vamos resolver, vamos fazer uma terapia. E não, quem tem a personalidade narcisista não dá, tu tá contribuindo para que aquele relacionamento só piore. Exatamente, e vai chegar na agressão. Em algum momento, né, vai sair da psicológica, né, para agressão física, né? E é uma questão assim, ó, que as pessoas ainda não estão muito cientes. Que bom que a internet está trazendo isso, esse conhecimento, né? Porque na internet, tanto é que eu conheci a doutora Lúcia na internet, né, falando sobre esse conhecimento que ela tem, expondo isso, e a partir daí comecei a ver os vídeos e ler mais sobre isso, mas graças à internet. Exatamente. E a internet aqui está mais uma vez, estamos dando a contribuição para ela para isso informar. não é vergonhoso, né, Fernando? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, sabe? Não, tu tem que se identificar, tu tem que ver e se identificar e tentar, não tem como todo mundo tem defeito, mas o relacionamento, eu acho que eu já li tudo sobre o narcisista, ele é demais, ele supera qualquer tipo de transtorno, qualquer coisa, tipo de situação. E aquilo ali não é uma coisa que para ali. Aquilo ali, a doutora está falando aqui. É como se fosse um plano de negócios. A pessoa se planeja para tentar e para destruir, porque ela já está onde ela passa. Próximo. Quando ela começa, ela já está exatamente, onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. Ela já tem um começo, um meio e um fim da história que ela está começando. E outra coisa, Fernanda, né? Também, não só relacionamentos amorosos que existe, mas existe o transtornado, né? Profissional também? Não, profissional também, tá? A gente nunca vai saber. No dia a dia a gente conhece, a gente conversa, né? Porque a pessoa socialmente é uma coisa, tá? É em casa que tá ali todo o abuso, entendeu? É com as pessoas mais próximas, né? Então tem médico, né? Tem advogado que tem esse transtorno, né? E a gente não se dá conta, né? A gente convive diariamente, a gente não se dá conta. Quando a gente identifica, eu tenho certeza que tu tendo esse conhecimento, se tu assim prestar um pouquinho de atenção, tu já logo, aí tem coisa, né? O conhecimento que eu, aproveitando o gancho, né, que eu tive com a doutora Lúcia, Kátia, esse conhecimento que ela me passou de informação para ler, eu já identifiquei em 2, 3 pessoas que têm esse transtorno de narcisismo. Que eu só de ver eu já me afastei de Exatamente, a solução é se afastar. É se afastar, eu aprendi. Eu vejo assim que tem pessoas... É contato zero, né? É contato zero. Pessoas no ramo comercial que tu vê que eles passam por ti na rua, nem oi, mas quando se trata de negócios, tem uma pessoa de Santa Cruz que quando ela me chama no ato, já pergunto o que tu quer dessa vez. Porque eu sei que é uma pessoa que só vai me procurar quando precisa de alguma coisa para ela se dar bem, porque ela está precisando de alguma coisa na qual eu posso ajudar. Isso se encaixa, doutora, que você está falando? Se encaixa, né? É porque é uma pessoa assim que só vê vantagem, né? É uma pessoa que vê, assim, assim, ó, eu não posso falar com muita propriedade porque eu não tenho a formação, né, de psicologia, né? Mas é uma especialista já na sua assim, ó, Fernando, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se tem, mas pelo conhecimento que eu tenho, tem poucos advogados atuando nessa área. Eu só conheço você. Exato. Aqui em Santa Cruz, acho que só eu, né? Atuando nessa área, né, onde trabalha com divórcios, né, relacionado, né, a situações onde um cônjuge tem esse transtorno, né. Então, é muito importante a gente, né, ter esse conhecimento para acabar não caindo, né. E como é que nós vamos, como é que a gente não vai cair nisso? Eis as dicas, né. Por exemplo, tu tá conhecendo uma pessoa, né, tu vê assim, ó, porque o narcisista... Presta atenção, né? Transtornado, a pessoa que tem um transtorno, ela não tem empatia. Tu percebe, assim, sabe? Né? É uma pessoa, assim, que é muito exagerada, fala muito de si, sabe? É muito rápida, bombardeio de amor demais. Ai, gata, você é linda, a mulher mais linda do mundo. Sexo toda hora. É tudo muito intenso, sabe? Te bombardeia demais, é tudo muito rápido. Vamos casar, vamos morar junto. 11. Muito. Até mais do que isso. Love bomb. Love bomb demais, sabe? Aí, tipo,
exagero, Te tá? apaixona. Eu Te apaixona? sou desconfiada. Eu disse, mas da onde que tanto amor? Eu já tenho um pé atrás, assim. Mas o envolvimento é de um jeito que você não tem noção. Não tem noção, e te envolve. Eles conseguem dar uma pintada. Só que pra sair, Fernanda, é muito difícil, porque segundo os estudos, é comparado a uma droga. É químico isso, entendeu? Sim, A pessoa vítima, né, naquele bombardeio, ela se viciona nessa pessoa. Mas não entendeu? tem que a ver, doutora, com a questão de carência afetiva? Também Tem a ver, tem né? a ver, tem a ver. Eu acho que tu entra na relação sem carência, mas tu acaba ficando carente porque a pessoa te deixa viciado no modo operante dela. Exatamente, o modus operandi. Que tu fica, o que vai ser de mim sem ela. esse amor? Sim, esse amor. Tu já não viu assim, ó, teve um caso, tem até uma novela que passa na Globo, né? Agora tá repetindo, Mulheres Apaixonadas. Não sei se tu viu. Que uma mulheres que amam demais. Sim. Esse vício, né? Se a gente for ver, até nas novelas eram retratadas. E a gente não tinha conhecimento, a gente tinha uma noção de, né? A mulher ali, o cara se envergonha, fazendo as coisas, e a mulher aceitando. Por ele em casa. Né? A gente assim, tinha muito preconceito, a gente criticava muito. Como é que ela aceita isso? A gente não entendia que é tudo psicológico. Ele causou essa disfunção cognitiva nela, sabe? Ele causou isso nela. Então, para sair, muita terapia, muito amor próprio, né? Muito Não amor. pode não entrar. Isso não pode ser uma questão química também, porque a gente vê assim, ó, por exemplo, eu trabalhei uma época no setor administrativo do CAPS 2 aqui em Santa Cruz. Então, pelo pouco que eu acompanhei, tem aquela questão do organismo quimicamente falando, ou seja, tem alguma coisa no organismo que como se fosse um gatilho que é disparado para determinados tipos de comportamento. Não tem a ver Tem a ver. E ele aciona muito esses gatilhos, né? Essa pessoa. Ele tem vários Ele gatilhos. conhece, porque ele já te estudou. Ele passou meses estudando. Ele já passou Foi tempo bom te falar estudando, né? Ele sabe todos os teus Ele vícios. sabe todos os teus gatilhos, ele vai acionar aquilo que tu gosta, né? Pra causar essa dependência em ti. Se depender da rede social para eu pesquisar, se ferrou. E uma pergunta, por que a pessoa acaba tendo esse transtorno narcisista? Se provém do quê? Muito boa pergunta, Fernando. Né? Geralmente o que acontece? Essas pessoas, ou elas na infância delas, ou elas tiveram de menos, ou elas tiveram de mais. Ou elas foram tratadas como reizinho, né? Há estudos que dizem que pode ser genético. Outros estudos já dizem que é demais, foi tratado como reizinho, cresceu com a imagem que tem que ser tratado como rei. Que a prioridade é ele, que o mundo tem que girar em torno dele. Ou é de menos, ele foi negligenciado pela mãe, tá? O que eu mais vejo, assim, negligência na família, né? Negligenciado pela mãe, por isso... Pelo pai? Pelo pai também, pela mãe, pelo pai. Muitos dizem, né, relacionando a homens, que eles têm raiva das mulheres, que eles associam muito à mãe, o que eles não tiveram da mãe. Então tem muitos assim, eles seguem o mesmo modus operandi, tá? É o mesmo ciclo, né? Estudos diz assim, tudo que eu leio diz assim, parece que eles fizeram a mesma escola. Se formaram no mesmo lugar. No mesmo lugar, porque é tudo muito igual, é tudo muito repetitivo, né? Quando uma pessoa está falando, porque o meu fazia, o meu também, meu marido ou o teu? Copia e cola. Copia e cola. E é sempre assim, o ciclo sempre se repete. Sempre se repete, né? É bombardeio, é desvalorização, é descarte. Então nós temos outras nomenclaturas também. Ela fala isso no sentido assim, eu vou botar mais um bombardeio do amor, meu amor tem tudo, sexo e daqui a pouco descarta. Acabou. Briga, descarta. Daqui a pouco ela vê Hoje que eu tu tá... te amo, amanhã passo por ti, não te Daqui a pouco conheço. ou ela te vê que tu tá mal, aí agora vou dar uma colherinha pra ele voltar. Exato. Vou jogar uma migalha, né? Tá? Se ele te vê muito bem, tá? Vamos dizer que acabaram a relação, né? Ele acabou, ele descartou. Não quero mais, ela ficou lá enfragada. É descartado, porque eu vi tudo, é descartado. Aí daqui a pouco ela se reergue, né? Aí posta foto, ele vê que ela tá bem. Não pode estar bem, porque ele quer destruir ela. Como que ela tá bem? Como que ela está Sem bem autorização. Né? Ela é minha posse, ela é meu objeto. A cabeça... Isso ainda é muito parecido com o psicopata, sabe?
sabe? Chega ao ponto de ser... Chega. Isso já é Psicopatia, uma né? Não, a psicopatia. psicopatia ela é diferente do narcisismo, porque o psicopata, é que assim, o psicopata, ele é muito assim, ele também não tem empatia nenhuma, tá? Ele não tem zero empatia. O narcisismo, né, a pessoa com transtorno é zero empatia, não percebe. Essa pessoa que tem empatia. O psicopata, ele também não tem empatia, só que o psicopata, ele é mais, o ego dele é mais inflado, sabe? Ele é mais assim... Eu acho que ele usa de mais planejamento. eles são mais assim... Perigoso, talvez. também mais perigoso, mas eu diria que o narcisista talvez seja até mais perigoso que o psicopata. Porque o psicopata, ele, tipo assim, ó, tu vai me atrapalhar, então eu vou te tirar do meu caminho, entendeu? Ele não é assim, chega, vou, né? Tu vai me atrapalhar, eu vou te tirar do meu caminho. Já o narcisista, ele tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo, que é ter uma vantagem. O psicopata também, se ele tiver vantagem, ele vai lá. Diz então que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, tá? Porque qual a diferença? O narcisista, ele tem um ego falso, é chamado falso eu, né? Ele se sente um nada, a baixa autoestima dele é lá, ó, enquanto que o psicopata... Nunca vai ser feliz uma pessoa dessa? Nunca vai ser feliz. É Nunca. falsa felicidade. Né? É uma Nada aparência. preenche ele. É uma aparência. É uma aparência falsa. Ele pode estar assim, ó, com a mulher mais linda do mundo. Ou o homem Né? mais lindo. O homem mais Mais lindo. rico. Mas rico. Não vai preencher, porque é um vazio. E esse vazio já vem da infância, né? Ele trouxe tudo, essa carga, sabe? Onde é que começou o transtorno? Lá onde começou, exatamente, ele carrega isso, ele não consegue se preencher com nada. Ele tem emoções, né, ali esporádicas, né, ele sente emoções, mas o amor ele não consegue sentir, ele consegue entender o que é o amor. Então o que ele faz? Ele se espelha. Aquela pessoa fala que ama, eu vou falar que eu amo ela, que ela é o amor da minha vida, ele não consegue sentir. Olha como é complicado uma pessoa Eu que só não sente tenho amor. pena de quem fica do outro lado, que passa por tudo isso, que é a vítima da situação. Porque tu reerguer a vítima, a pessoa que até então viveu um conto de fadas, Exato. mesmo que fake, como é que vai ser? Porque ela cria Ela acreditou. expectativas, ela acreditou, ela depositou a energia dela, o amor dela. A vida, muitas vezes a vida, financeiramente, profissional, tudo. Ela limpou, fez uma cena. Abriu Tudo mão pra de cá. amizades, de coisas. Abriu mão de Exatamente. amizade. E é isso que ele faz também. Ele distancia. Porque ele Ele precisa, já longe da família, dos ele amigos. precisa manipular. Né? Ele tem que, assim, E ó. aí a vítima não pode estar ouvindo as opiniões de uma forma. Porque daí ela estaria alertando ela, ó, tem alguma coisa errada com o teu relacionamento. Porque isso não é Espanta os aceitável. outros também, né? Ele Os espanta. amigos de antes, ou agora que só vive pra mim. E o narcisista em relação aos amigos, não só uma relação, ela também é uma pessoa narcisista. Ela também é. Ela consegue estabelecer a mesma situação. Ah, Ela não é é? amigo de verdade. Ela tá ali por interesse. Se tu tá beneficiando ele, né? Mas, ele tá... mas mantém-se muito tempo essa relação com os amigos também? Ou é Ele não como é que é? consegue manter muito tempo, né? Ele não Se consegue. afasta, volta. Ele vai estar próximo de ti se tu pode beneficiar ele. Tu tem algum benefício para dar para ele, né? Se É, não, ele perfeito. não serve para nada. Né? É descartável. O narcisista não tem muitos amigos. Ele tem pouquíssimos amigos. Ele vai só se aproximar de uma pessoa se a pessoa pode oferecer alguma coisa para ele. Se não pode, ele não faz questão. Tu não importa para mim. Tu é nada para mim. Tu não tem nada para me oferecer. Pegando isso que a Kátia disse, então, é pena de quem... Exato. Amigo. pena Amigo de é quem- narcisista. é, Isso aconteceu pena de- comigo, pena- que pena de quem ele dá. distanciou todos os meus amigos. Tem um Claro, porque alguém ia te alertar, mas como é que tu aceita isso no teu Se tu pega relacionamento? uma pessoa fraca, que é a vítima do lado, muito fraca, daqui a pouco, aí vem você tem uma olhada. A pessoa dessa entra em pânico, se suicida e no caso. Exatamente. Vocês viram um caso de Venâncio em que o homem, ele dá 5 tiros na mulher e eles É. vão a julgamento e ela perdoa e pede um beijo pra ele. Ah, Diz que sim, foi culpa é. dela, que ela, né, ela teria pego umas conversas dele no celular, supostamente um abusador que estava traindo, né? E que ela então, né, começou ali, né, questionar ele, né? E ele ficou bravo e pegou e atirou nela, ela foi parar no hospital e ele foi a julgamento, claro, foi condenado, né? E ela simplesmente pediu autorização para dizer para ele que perdoava e foi beijar ele, o seu algoz, né? Então é assim, ó, onde nós vamos com essa situação?
situação, entendeu? Mas eles conseguem manipular, assim, ó, que a pessoa fica... E no direito já existe defesa para as vítimas do narcisista? Já é reconhecido o narcisista? Não é reconhecido ainda, né? É reconhecido como um abuso, né? O psicólogo também, o psiquiatra... A psicologia reconhece, né? Tem Tá. muitos psicólogos, assim, que já trabalham no transtorno de personalidade narcisista, mas geralmente eu falo assim, e uma vez eu te falei isso, né, Fernando? Teoria e prática, né? Tá. Nada como tu ter vivenciado na pele a situação para tu poder trabalhar com isso, né? Então tem muita gente, né, principalmente na internet a gente vê, que se tornou terapeuta, que foi estudar psicologia por ter passado por isso. Porque quem não passou não consegue entender a dimensão. Ela entende mais como um abuso que vai poder ter conserto ali, né? Porque vamos fazer uma terapia, né? Vamos tentar curar. Esse transtorno não tem cura, é uma condição de ser dele. Como ele teve abuso na infância dele, ele sofreu muito, né? Ele foi negligenciado, ele resolveu agir dessa forma. Isso não pode, tu tá ele não sente culpa, tá? Da infância, mas isso não pode ser algo adquirido no decorrer da vida. Não, ele já manifesta esse transtorno já desde muito É cedo. comprovado que veio da infância. Não é adquirido, Não então é adquirido, é é um um botãozinho que já tá lá na criatura. Já Aquele tá foi lá. disparado lá na... Já foi disparado. Parte do cérebro dele ali parou de funcionar. Deixa eu só falar aqui dos nossos patrocinadores, a Kátia Hermes Eventos, que é a amiga Kátia aqui, Rotary Liquor Place, eu, Declare House, padeiro. Fiquei devendo um pão hoje pra ti. Todo visitante que vem leva um pão hoje, fiquei te devendo ficar pra próxima. Voltamos lá. Então não existe um reconhecimento jurídico. Então Não, ainda não, né? Tá. Ainda não. Existe, né, a questão do abuso, né? Da violência contra a mulher, né? Isso sim. Agora, relacionado a esse transtorno ainda não existe, E né? como que os juízes julgam isso? Tu tá lá numa audiência onde ocorreu esse abuso, onde ocorreu toda essa situação que tu tá explicando. Como os juízes estão julgando? Eles estão tendo hoje, no mundo de hoje, sabendo que isso é verdade, que isso realmente existe. Como é que eles estão encarando isso, tecnicamente falando, e como resposta para tudo isso que acontece? É uma questão assim de avaliação dos acontecimentos, né? Por exemplo, se a mulher assim, ela foi abusada, né? Se ela teve violência doméstica, psicológica, financeira, porque hoje engloba não só a física, é a financeira, é a psicológica, né? Então, o juiz ainda não tem esse discernimento desse transtorno, né? Não se vê assim, porque a pessoa tem um transtorno e ela não vai mudar. Não, ele vê como um abusador qualquer. Ele iguala a todos os outros. Né? Vai ser condenado, né, conforme os fatos que ocorreram, né? Mas não como uma pessoa que tem esse transtorno. Não vai aumentar a pena, né? Ou diminuir. Então, né? o juizado, de uma maneira geral, também ainda não está preparado. Não está. Tem gente que nem sabe sobre isso. Tem gente que nem sabe. Como eu falo, assim, colegas, advogados que atuam em direito de família, ainda não entraram nessa questão, né? Não entraram. Vai resolver um divórcio, né? Vamos para a justiça. E por isso que eu trago aqui a advocacia colaborativa, que não vai ser assim na justiça, entendeu? O GEC? Não, nem é GEC, tá? Ele vai ser uma mediação, ele é um extrajudicial. Como existe na justiça, a mediação para... Exatamente, ele vai ser uma mediação, nós vamos resolver tudo extrajudicial. Vai vir aqui, a justiça reconhece isso já, né? Pode ser feito em cartório, né? Então, né, é mediado um advogado, né? Um psicólogo, né, um analista financeiro ali, né, para fazer essa mediação para resolver o conflito, né, a questão ali em litígio, né, por exemplo, é um divórcio, né, então a gente vai, por isso eu digo, nada mais do que um advogado que tenha conhecimento nisso, né, porque se eu receber um cliente meu, eu vou estar com um casal que está pretendendo se divorciar, né, eu vou identificar ali, né, eu vou dizer assim, aqui, a primeira conversa que eu vou ter com o meu cliente, tá? Vou conversar com os dois, eu vou detectar, né, pelo meu conhecimento que ali, né, então eu vou dizer assim, olha, vamos fazer uma mediação aqui, vamos fazer uma advocacia colaborativa.
colaborativa aqui, né? Então eu vou conversar com eles, vou explicar para eles que se nós fôssemos ao judiciário, seria muito mais tempo, muito mais complicado pelo tempo, né? Sim, até financeiramente, isso, né? o desgaste é muito maior, né? O desgaste, exatamente, né? E ali nós vamos estar só nós, só a equipe ali, né? E eu vou identificar que ali eu preciso trazer uma equipe, né? Então eu trago um psicólogo, porque eu sei que aquela vítima, ao se divorciar, ela vai precisar disso, entendeu? Ela vai precisar de terapia, né? Não tem como eu simplesmente divorciar Não só a um casal. vítima, os filhos também. Os né? filhos também, exatamente. Como ali deixar essa questão da guarda, né? Às vezes, as crianças não podem nem ter contato com o pai que tem esse transtorno, porque é perigoso até para as crianças, porque ele não ama. Ele não tem amor por ninguém, nem pelos Isso filhos. é o que eu queria te perguntar, Lúcia. Triste isso. É muito Deixa eu triste, tu não tem perguntar, noção. como é que é tratada, a pessoa que é narcisista tem filhos, e como é que ela trata esses filhos? Existe predileção por um e por outro não? Como é que tu vê isso? Tem sim, né? O narcisista, ele vai ter filho por uma questão social, tá? Não por amor. Até por uma questão até de engatar o marido Exato, dele, engatar o marido, entendeu? ou vice-versa, né? Exatamente. Amarrar a mulher dentro de casa. Amarrar, Né? exatamente. Quando eu falo, a gente está falando dos dois sexos, né? Não é só deixar claro isso para quem vai nos assistir. Padrões da sociedade, mostrar que tá bem. Exato, exatamente. Então, no decorrer desse casamento, né? O casamento pode se estender, que nem eu falei, assim, ó, que tem prazo, né, para o relacionamento durar. Não é regra, tá? Tem casamentos que duram com o abuso, quando a mulher se sujeita, né? Quando ela é traída e ela não sabe, porque ela não detectou, ou ela tá tão manipulada que ela não consegue perceber. E o casamento segue, anos a fio, né? Tem filhos, né? E aí a questão dos filhos, né? Ele sempre vai ter um predileto ali, né? Que é o filho dourado, que se chama, né? Então ali ele vai. Filho dourado. Ele vai ali, porque fulana faz isso, porque fulana é intelectual. Eu queria, e a eu outra, queria. né? O outro filho é a ovelha negra da família. Problemática, exatamente. Quebra uma lâmina, é culpa dela. Exatamente, mas ele não é amor, tá? É um sentimento de posse ali, né? É uma propriedade dele. Aquele filho querido, né? É aquele filho querido, né? É a posse, né? Porque o narcisista, né, ele precisa de suprimento. O que é o suprimento narcisista, né? É aquilo que a vítima dá para ele, validação, né? O filho também pode dar um suprimento, que é botar o pai no pedestal. Meu pai é muito bom. E ele pode ser bom, sim, com aquele filho, né, que é o filho dourado, mas a bondade dele não é por Um amor. é o exemplar e o outro é o fracassado. Exatamente. E a gente vê isso, né? Na prática a gente vê, só que a gente não consegue associar Eu entendi a isso, entendeu? que é o Mas narcisismo. esse que é o filho dourado, ele também não vai ter uma vida boa, porque esse pai narcisista vai querer comandar a vida desse filho, Exatamente. o curso que O ele vai resto da ter, vida. o que ele vai ser, com quem ele vai casar e como ele tem que É. conduzir a vida. E Exatamente. o que a ovelha negra são, como normalmente não vai fazer o que quer, só piora a relação entre os dois. Exatamente. Né? Então esse filho também vai se tornando dependente do pai, né? Por isso aqui, a filha é tão imatura. Uma faz vítima, tudo, na né? realidade. Uma vítima. Aproveitando o gancho, que eu dei uma estudada antes de entrar Sim. aqui nessa, para entender um pouco mais sobre isso. E depois, quando existe o término da relação do casal narcisista, no caso do casal não, de uma pessoa que é casada com um narcisista ou um narcisistou, não sei se é essa a palavra, tá? É, narciso. É o narciso. Como é que é tratado, qual é a atitude que essa pessoa narcisista toma mediante o término da relação, que ela mesma Que ela mesma descartou. Ela descartou. O descarte nunca é definitivo, tá? Tá. Ele descarta porque ele quer viver, ele tá já com uma outra vítima, né? Ele precisa de tempo, né? Ele precisa bombardear outra pessoa, né? Quer ver como é que tá lá? Aquela já não tá mais dando pra mim o que me dava. Eu não entendi. Não dá o que chama de suprimento, né? Já não tá mais me dando aquele suprimento que ela me dava. Eu tô entediada. Porque o narcisista, ele é muito vazio, ele é oco. Ele não tem nada. Como ele não tem empatia, ele trai assim, ó. Na cara dura, né? E bota a culpa na pessoa. Traiu porque tu fez isso. Porque tu não me deu atenção. Por isso que eu te traí. Tu te largando? A pessoa descobre, né? Tu me traiu, tá aqui, é pró. E ela convence de tal forma o narcisista, pelo que eu vi nos áudios, nos vídeos ali, nos livros, que a pessoa se convence que ela é culpada. Ela é culpada. E ela fica na relação e aceita o narcisista de volta. Aí ele volta. E quando ele volta, ele bombardeia ela de novo. Dá aquele... Vive a lua de mel, né? Mas não vai durar muito tempo, tá? Começa novamente o ciclo.
ele começa a desvalorizar ela e parte para o descarte. Mas ele já está contra as vítimas, né? E aí ele quer ter tempo lá para conquistar outra. E muitas vezes acontece que a vítima acordou. Ela acordou, agora eu não quero mais, tá? E aí ela tem que fechar as portas, o contato zero, né? Contato zero. Ela não pode ter contato com ele. Ela precisa bloquear de tudo. Porque se ela deixar a porta aberta, ele vai voltar. Narcisista sempre volta. A gente sabe. Porque quando É ele um se trator quando volta. quando ele se relaciona com uma pessoa, é como se aquela pessoa fosse posse dele. É o brinquedinho dele. Ele brincou, e agora eu tô muito entediado, vou te botar na prateleira. Sabe? Ele sempre vai lá dar uma migalhinha, saber como é que a pessoa está, né? E a pessoa viciada, porque todas se viciam, tá? Porque senão não entrariam, né? Se a É um pessoa, vício. É isso, quer dizer. a pessoa viciada, ela vai, tá ali aceitando. Cara de apavorado. A coisa existe, tá? É forte. Não é achismo, tá? Eu já passei por isso com uma Faz pessoa sentido. de 4 anos. Tá fazendo, o telespectador, tá fazendo sentido. Vai Só fazer que sentido pra muitos. Quando pra mim acaba, eu não recolho e pra mim é ponto, fechou a porta. Eu não tem dou gente que tem essa capacidade, Kátia. Eu sou muito prática. Tem uma amiga minha que diz Essa assim, questão de personalidade. como tu contato é zero, fria, você como tu conseguir. é calculista. Eu disse, não me quis, como disse Jesus. Próximo, né? Mas eu queria a resposta do término. Do Você está vendo ali. Aí então aconteceu que ele conseguiu, né? É o tal de overing, né? Chamada nomenclatura inglesa, né? Porque tem muitos estudos mais americanos, né, do que brasileiros. Tem, né? Tem autores brasileiros de livros, né, mas muito mais americano, né? Até porque isso é um assunto mundialmente, né? Não tem narcisista só aqui, né? Tem em tudo que é lugar, né? Então, depois do término, né, ele vai voltar para a vítima, né? Ou se ele não voltou, se ele está num relacionamento lá, ele vai tentar manter contato com ela. Porque ele sabe que tem tempo para acabar lá. E se ele não tiver um outro suprimento, ele precisa voltar. Porque ele tinha antes, Tem que ter um estoque lá. né? E se ela deixar a porta aberta, ele vai voltar. Mas vamos dizer que a vítima, ela resolveu... A Kátia que fechou a porta. Fechou a porta, bloqueou e tudo. Ele vai dar um jeito de entrar em contato contigo. Ele vai mandar os macacos voadores. O que são? Os termos usados, né? São as pessoas que te conhecem, para saber a notícia de ti. Eles falam, como é que tá a Kátia, né? Ela está namorando? Isso aconteceu, deixa eu te Como é que tá a Kátia? Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu namorei uma pessoa que mora em Porto Alegre, ele é financeiramente muito bem de vida, só que é extremo narcisista, depois identifiquei, a ponto de eu ter rompido contato, troquei até de telefone e tudo mais, e ele contratou um detetive para vir a Santa Cruz para me achar. Tá brincando. Que barulho. Mas aí tu vê como fecha quando tu tá dizendo, né? Vira e mexe, ele dá Tu viu um que oizinho. já tá vendo? É porque ele nunca desiste. Eles nunca. Narcisista nunca desiste das suas vítimas, porque eles têm na cabeça deles que é posse. O psicopata também. Mas o psicopata não vive nessa questão de vários. Mas quando ele te despacha, ele não fica te difamando depois? Tem a difamação, claro. Mas aí assim, quando a vítima resolve encerrar... quando eu dei não, ele me encheu de palavras bonitas. Fala o que ele vai falar para quem que essa pessoa conhece que te conhece. Provavelmente é isso aí. Não, ainda bem que ele não é de Santa Cruz, então ele não tinha... É porque não tinha como, né, te difamar. E mesmo que eu troque de número, ele me acha. Sim. Ele me acha porque como é que eu, dona de um negócio, vou mudar o meu telefone a todo tempo? Não posso. O meu particular sim, mas o profissional não. Mas o que eu quero dizer para o público que vai nos assistir aqui é assim, presta atenção, porque às vezes você está sofrendo isso dentro de casa e nem sabe, nem acorda. E não é vergonhoso, não é feio, você não precisa da polícia, te livra, vai embora, fecha a porta. Se a pessoa dizer para ti, vai, aproveita a chance, é única, aproveita e vai. Nem todos têm essa capacidade, né, Fernando? Tem gente que já está, né, muito fragilizado. Sim. Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mas o que eu queria ouvir é essa coisa da difamação, assim, ver assim, realmente, porque eu tenho alguns áudios que eu vi em publicação, pessoas falando sobre isso, psicólogos, advogados falando, diz que quando tem o encerramento, diz que a pessoa, para que tu não te relacione com ninguém do meio, que é da sociedade, de amizade, ela te difama de todas as formas possíveis. Isso é real? Isso é real, porque a intenção dele, né, tu não quis mais ele, né?
Isso. Na verdade, tu fez o descarte, né? Porque o narcisista ele não faz o descarte, quem faz é a vítima, né? A vítima que encerra o ciclo. Que é culpado. E quando ela encerra o ciclo, que ele vê que ela está saindo, então ele vai difamar ela, ele vai falar mal dela para todo mundo, sabe? Para prejudicar ela, prejudicar entre os amigos, né? Para ficar ruim para ela, Pra sabe? ficar solitária. Eu fui uma pessoa boa, né? Quem terminou comigo, quem era ruim, quem fazia isso, era ela. Fiz tudo pela pessoa. Eu fiz tudo pela pessoa, eu dei tudo para ela, fui exemplar, sabe? Então ele sai sim com a campanha difamatória. Sai com a campanha difamatória. E não bastando isso, ele ainda volta. Ele ainda volta para puxar a pessoa de volta, né? Ainda tem, né? Ele puxa e tem gente que volta, né? Tem gente que volta. Tipo, bate e recolhe. Bate e recolhe. Morde e assopra. Morde e assopra, tá? O morde e assopra. Minhas amigas que estão num relacionamento tóxico, acolhe, abusivo. prestem atenção. Ou então alguém que vai conhecer alguém, né? Preste atenção nos sinais. Tem muita gente boa, né, Fernanda? Tem gente boa. E tem sinais que é fácil identificar. É fácil, a falta de empatia, né? O exagero. Não tem essa de eu estar apaixonada em uma semana. Sexo de manhã, de tarde, à noite. Não, esse contato diário. Isso aí não... Não, isso não é. É tudo muito bonito, isso né? É golpe. Isso é maravilhoso. Quem não quer ser bombardeado? Mas é golpe. Eu sou muito desconfiada. Quando vem com muito amor, eu disse, A gente sempre diz atitudes e não palavras. Porque o narcisista ele não tem atitudes, né? Ele é um infantil. Né? Tu percebe infantilidade nele, Papo sabe? furado, assim, Papos furados, a gente né? fala da intimidade pra todo mundo, sem E tu percebe assim uma coisa muito estranha na pessoa, pessoa estranha. Na verdade, assim, é a tua intuição. A mulher, ela tem que escutar a intuição, né? Ela percebe, mas tem alguma coisa errada aqui. Pesquisa, vai atrás. Eu, assim, eu acho assim que toda mulher deveria... Claro que todo término de um relacionamento, o ex vai falar mal da ex, né? Mas assim, sempre tem um fundo de verdade, sabe? Eu iria pesquisar o passado, por exemplo, a ex, ia lá conversar, como é que fulano era? Fulano era assim, né? Tem ex que falam maravilha do ex, Sim, né? sim. Não deu certo, nós tínhamos nossa diferença, mas ela é uma pessoa maravilhosa, né? Fui casado 2 vezes. É só perguntar pra ver, por exemplo, fala com a minha mãe do meu filho mais novo. Maravilha. Primeiro casamento eu não tinha preparo, nem piada, morri, separou, já não tive a mesma proporção de falta de experiência. Mas o casamento, pô, ligo, a namorada dela fala comigo, brinca comigo. Esse é um final saudável. Isso, não tem coisa melhor, tia. Esse é o final, porque final com um narcisista não tem fim saudável. Não tem. Pelo que eu li tudo aqui, assim, contato zero, o pessoal recomenda. Se você está com um caso desse, terminou com uma relação dessa, se livra, contato zero, bloqueia. Se está descornado, bebe alguma música deixada, fica dentro de casa e desliga o celular. Esquece, tira um tempo, fica lá. Vai procurar os amigos de verdade. Fica 3 meses sofrendo lá, dá um tempo, bota a cabeça e decide se a partir de agora você é melhor para mim. E vai buscar a felicidade. Ou então, assim, eu tenho uma rede de apoio, né? Identificou os sinais, né? Foi feita uma rede de apoio aí na cidade, não tinha uma rede aqui, não? Para perceber, não sei, eu vi em algum lugar, alguma rede social que tinha. Não sei se não foi tudo que me passou, mas faz muito tempo isso. Eu acho que grupos, né? Grupos de apoio. Tem grupos. Porque isso é interessante, pessoal. Você está passando por isso, a doutora Lúcia Eifer, tá? Como eu falo, Eifer mesmo, sem H, né? Isso. Tá? Manda um WhatsApp para ela, pergunte, manda no Instagram, fale com ela sobre o assunto, que ela vai indicar vocês, as pessoas. Bota o Insta dela aqui em cima. Vou colocar ali. Boa, obrigado, Kátia. E aí, assim, eu tenho contatos com profissionais, né, psicólogo, como eu falei, a minha área é jurídica, né, eu vou orientar juridicamente com conhecimento nesse transtorno, né. Sim. Quando eu for atender uma pessoa, e aí eu posso dar uma consultoria jurídica, né, Perfeito. Eu vou indicar um profissional, né, que vai tratar dos sintomas da dependência, né. Porque tem coisas que envolvem, tem que ter um advogado para... Tem que ter um advogado. Chegou um momento do abuso que vão encerrar, que tem que ter um acompanhamento. Porque assim, outra questão, Fernando, tem muitos caras que eles vão tentar tirar proveito no divórcio, tá? Tem que ter um advogado junto que oriente, que tenha conhecimento, porque... Eles vitimizam de tal forma, acho que até o juiz se convence que a vítima, que o cara é vítima... Ele tem um poder de conhecimento que ele convence até os próprios psicólogos. O poder de conhecimento, de convencimento dele é tão grande, ele convence até o juiz, ele é um bonachão. E tem um cuidado, doutora, que eu acho que tem que ter com relação às leis. Hoje em
dia, quem mora junto ou tem uma escova de dente na casa do outro, É um quanto tempo? Um mês. Um mês. Não tem Então já tem direito sobre os teus bens. Então tomem cuidado Agora com eu isso, gente. vou falar pela parte do homem. Se você é homem, está num relacionamento abusivo com a mulher, é narcisista, e ela te agride, não revida. Fica quieto, pega as coisinhas e vai embora, que é a melhor coisa Porque que ela tu vai faz. acusar, né? Ela vai te botar na cadeia. Tem Vai te botar na Maria, cadeia. tem, a mulher hoje tem leis e Vai te tudo botar na mais, cadeia. então- E ela vai Facinho. provocar, porque ela quer ferrar, tá? Vai. Ela vai provocar, não ser das provocações. Então, pessoal, Mas essa questão de lei é muito delicada, porque assim como existe a união estável, que a pessoa casou em cartório, na igreja, fez festão, tem outros que só unem as escovas de dente, E já tem direito passa ali. sobre a lei, é isso aí, já passam a ter direitos sobre aquilo que o outro já adquiriu, possivelmente com muito esforço durante a vida, Exato. para querer dividir e tipo, agora eu vou ter um relacionamento com o Joãozinho ali. Como tu disse, isso a gente sabe que existe, a mulher provoca, até a hora que ele perde a paciência, perde a cabeça, E pega perde no tudo. braço dela, vai lá no IML, faz um corpo de delito, me agrediu, o cara já vai preso ou acontece alguma coisa. A gente vê casos famosos, né? Teve um caso ali que fulana foi agredida, não sei qual foi o jogador. É toda uma questão ali, né? isso é idiótica, tu tá vendo, né? Tudo montado ali, né? A gente vê que é É, montado, é, né? isso é do Mas filme para Neymar. quem não Neymar, sabe, teve um outro caso. para tomar muito cuidado, porque a partir de um mês em que se comprove que eu tenho uma camiseta na casa do outro, Não tem uma data determinada para determinar. mas isso que tu confirmar. falou, a gente tem que ter muito cuidado, porque daí já tem a questão da união estável, e aí sim que o bicho pega E com o narcisista é relação... muito rápido. Ele é muito rápido para pegar, entendeu? Então eu vou morar muito rápido junto. Porque Isso é tudo pra ontem, né? É tudo pra ontem, né? Ó, então, só alguns pontos. Assim, narcisista, ele não lida só com a pessoa que ela vai se relacionar, ela é narcisista com os filhos e com os amigos também. Né? São Tem três pais, faces. tem mães que tem Tem personalidade mães. narcisista, né? Exatamente. Lá são relacionamentos amorosos. Isso. E tem que ter muito cuidado para não ir morar junto, né? Ou se for, faça um contrato no cartório, né? Determina lá já uma união estável com, né, o regime de bens, né? Isso. Para se proteger, porque hoje em dia não se sabe, né? Bom, doutora Lúcia, deixa aqui o seu telefone, número de WhatsApp e Instagram para quem quiser conversar Nós vamos botar contigo, no tirar vídeo lá, nos dúvidas. links. Eu acho que é interessante tu disponibilizar esses dados Sim. aqui pro nosso público. O meu telefone então é 51 980 32 6209. Meu Instagram é lu.h.eifer. L-U-H, Eifer. Eifer com H ou sem H? Eifer sem H. Sem Como H. se escreve? Como se fala, né? Como se fala. E eu também tenho uma outra página, né? Que é sobre o divórcio assistido, que é bem bacana essa que é página. muito bacana, que é Eu sigo lá. exato, a gente posta muitos conteúdos, né, relacionados a esse transtorno, e a gente fala também do divórcio assistido, né, da advocacia colaborativa. Que é né? qual? É o Lúcia Eifer, sem o T, @Lúcia Eifer, divórcio assistido. Divórcio assistido, Então- luciaeifer.com.br. Isso. É. E tem o escritório de advocacia da E doutora. tem, né, na Galeria Fará, Que é Bem no Sala- centro da bem no cidade. centro, sala 409. sala, eu ia falar, Eifer, sala 409, como é que é o nome? Reicher e Eifer Advogados. Reicher e Eifer Advogados. Então foi isso, pessoal. Vocês Nossa. podem perguntar ali no. Desculpa, Katia, ali pelo YouTube para nós, qualquer informação que quiser da doutora, que a gente passa, Tem responde dúvida também. só, Tá? né? A gente vai botar ali todas as informações ali também. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Acho que foi esclarecedor demais para quem não sabia que está no relacionamento tóxico, abusivo, etc. Para quem está conhecendo pessoas, para quem não tem ninguém, mas que precisa ficar ligado. Fica aí esse grande assunto que faz parte, inclusive, na nossa vida social, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa. Então, tomem cuidado, fiquem ligados, porque a gente sempre quer ter alguém, mas alguém saudável, né, doutora? Quero aproveitar o teu gancho, né, fazendo as palavras da Kátia as minhas, mas dizer para vocês, homens também, que passam por um relacionamento abusivo de narcisista, se ficarem com vergonha de falar com a doutora por ser mulher,
Pergunta para mim que Exato. eu oriento, peço orientação para a doutora e a gente vai colaborar com vocês aí. Exatamente. Eu acho que Tá? não precisa ter vergonha, né? Não, às vezes o homem tem aquela coisa de ser macho. Machismo é Eu sou- natural, né? É bom ser macho, mas tem coisa que tem que ser resolvida, esquecer o machismo, né? Tem que ser, Tem que pedir ajuda, né? tem que pedir ajuda. Que é doentio isso, tá, pessoal? Então tá, pessoal, ó, Um beijo. um beijo grande Doutora, pra muito obrigado. vocês. Obrigada. Tudo de bom. Nos sigam, curtam e compartilhem lá. @Santa Cruz Mil Mil Graus, Graus. tá? Beijão. Beijão. Beijo.